Boa noite a todos. Hoje iniciamos mais um calendário das e conforme a nossa agenda, hoje teremos um tema bastante relevante, que falaremos sobre o mercado de trabalho, decifrando sua carreira, com a ideia de falarmos sobre o curso de Educação Física. Sabemos que existe para a Educação Física hoje no Brasil, pelas legislações do Ministério da Educação, do MEC, tanto o bacharel quanto a licenciatura, né? Mas hoje, em especial, canalizaremos essa conversa mais voltada para a ideia da licenciatura. E para abrilhantar hoje a nossa conversa, nosso bate-papo, nós temos duas convidadas em especial, a nossa professora Bruna Freire, que é também membra aqui da nossa equipe da faculdade, da Performance Education, é uma personal education nossa, e temos também uma convidada super ilustre, articulada pela professora Bruna, que fala conosco de Florianópolis, que é a professora Adriana. Então, sejam ambas muito bem-vindas e, de antemão, agradeço a todos aqueles que nos escutam hoje, aqui ao vivo, e, como de praxe, deixo dito que esse material ficará disponibilizado para nossos alunos, professores, egressos e toda a comunidade em geral que segue lá o canal da Performance Education, a faculdade, e também estará disponibilizado nas mídias digitais, canais da professora Adriana, que depois ela colocará à disposição, e nós colocaremos também no nosso material um link para aqueles que quiserem buscar por meio de nós, encontrar o seu canal também. Então, muito boa noite para ambas. E de antemão, já iniciando o nosso bate-papo, por que educação física? Então, vou pedir, que seria, acho que prudente, que vocês se apresentem, falem por que se formaram, por que escolheram esse curso, um pouquinho da trajetória de vocês, para que a gente possa, na sequência, bater um papo sobre o mercado de trabalho e carreira dos profissionais dessa área, né, com a temática decifrando sua carreira, né? Existem possibilidades, além da docência, além da sala de aula, o que mais esse profissional pode atuar como profissional mesmo do mercado, né? Então, a Performance Education, estamos iniciando o seletivo 2024-1 e teremos também esse curso na oferta. Então, isso é bacana, que a gente auxilia a comunidade em geral a compreender melhor as abrangências de atuação profissional. Afinal de contas, quem busca uma formação com competência, com qualidade, também tem que pensar na sua atuação mercadológica. Então, para a nossa ilustre convidada, vou passar inicialmente a palavra para a professora Adriana. Seja muito bem-vinda, boa noite, professora. E fale um pouquinho da senhora, quem é a professora, por que o curso, né? Alguma peculiaridade, enfim. Boa noite, primeiramente, agradecendo ao convite da Performance, muito grata. Eu sou a professora Adriana Toigo, eu já sou formada em Educação Física há 30 anos, 20 anos de experiência em ensino superior, mais 3 anos de experiência na área da Educação Física escolar e o porquê da educação. Eu tenho um canal no YouTube também, que é o Educação Física com Vinho, que ele é voltado aos acadêmicos da educação física que precisam aprender um pouco sobre como fazer um trabalho acadêmico, então tem informações bem legais lá. É um canal maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso. Dica. Fala o canal para nós, já, professora. Fica a dica. Fala o canal. Fica a dica. Oi, Marcelo? Já pode divulgar o canal, depois a gente ainda coloca depois no nosso Instagram lá por escrito, mas pode falar dele, fica à vontade. É o Educação Física com Vinho, que a ideia desse canal, tanto aqui no Insta quanto lá na outra plataforma, a ideia é divulgar o conhecimento científico
desmistificando algumas áreas, né, da pesquisa, da epidemiologia, enfim, ajudando o pessoal realmente a entender o que a ciência por trás da educação física. Mas, respondendo a tua pergunta, por que da educação física? Bom, eu comecei, na verdade, assim, desde criancinha eu queria ser cientista, tá? Me perguntavam o que eu queria fazer quando eu crescesse, eu queria ser cientista e sempre pensando em alguma coisa que fosse produzir algum tipo de conhecimento. E, na verdade, eu não brincava de boneca, eu brincava de ser professora quando eu era criança. As minhas bonecas, elas eram impecáveis, porque eu não tirava da caixa. Ou, quando eu tirava da caixa, eu colocava elas tudo enfileiradinha para dar aula para elas. E, na verdade, com essa história de querer ser cientista, minha mãe também era professora universitária, ela interpretou que eu queria alguma coisa para a área do laboratório. Me apresentou alguns currículos, etc. E o meu primeiro vestibular foi para um outro curso. Eu era muito ruim em esportes, daí começa assim, como que alguém que era muito ruim nos esportes se tornou professora de educação física? Eu era muito mais da parte intelectual, eu era nerd, CDF, chamem como quiserem, até hoje sou, mas e muito ruim nos esportes, na educação física escolar, muito ruim. E aí, lá pelas tantas, eu entendi, bom, passei por algumas escolinhas, enfim, quando eu era criança, mas eu era aquela criança gordinha, que era sempre a última a ser escolhida, que era ruim, que não sabia jogar direito, mas lá pelas tantas eu entendi que a educação física não era só o Quarteto Fantástico. Tá? Não era só vôlei, basquete, futebol e handebol. Tinha muita coisa para fazer dentro da educação física. E eu fui para a academia e comecei a me identificar com outras práticas de exercício físico. E comecei a gostar. E aí pensei, por que não fazer educação física para trabalhar, inclusive com aquelas lacunas que eu tive no meu tempo de escola, que indiretamente me fizeram não gostar do esporte. E, na verdade, assim, eu via que a minha educação física escolar ela tinha ficado muito aquém daquilo que ela deveria ser. Isso eu só me dei conta depois que eu estava na faculdade. Mas aí eu comecei a fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Aquela para a qual eu me encaminhei e que é uma faculdade que é muito bacana também, mas fazendo as duas ao mesmo tempo, na educação física, a gente já entra com a mão na massa. E na outra, eu teria que esperar lá pelo 5º, 6º semestre para ver o que ia acontecer e como é que eu ia me posicionar profissionalmente. Eu acabei me encantando pela educação física e deixando a outra faculdade de lado, até que eu me dei conta que se eu quisesse ser uma boa professora de educação física, eu deveria me dedicar integralmente àquela formação. E numa perspectiva de uma qualidade de estudo muito boa, que eu não estava encontrando na faculdade que eu estava matriculada. Então, eu pedi transferência interna, onde eu estava, eu abandonei a outra faculdade, né, e me transferi para naquela mesma instituição, que era melhor, para o curso de educação física. E aí era licenciatura em educação física, porque, inclusive, né, como eu sou formada há muito tempo, na época nem existia o curso de bacharelado. Era o que se chamava de licenciatura plena, que é como hoje se eu tivesse feito as duas ênfases. E me encantei pela profissão. E trabalhei dentro dessa perspectiva, trabalhei com muita coisa dentro da área. Então, assim, trabalhei e trabalho, né? Acho que, enfim, vou trabalhar até o meu último dia de vida, porque eu sou encantada com a minha área. E assim, ó, aquela questão de eu queria ser cientista, eu consegui ser a cientista que eu queria dentro da área da educação física. Sendo licenciada, eu queria muito trabalhar com saúde, tanto que o outro curso que eu comecei, ele também era da área da saúde, mas eu queria trabalhar com saúde, com prevenção, eu não queria trabalhar com doença. Então, a educação física, ela me permite tudo isso, trabalhar com saúde, com prevenção, que é uma coisa bem difícil, porque quando tu efetivamente previne alguma coisa, nem sempre as pessoas elas enxergam isso. Porque se tu não teve,
tu não te dá conta que tu não teve aquela condição porque ela foi prevenida, né? Então, a educação física, ela te dá essa oportunidade de evitar que algumas coisas aconteçam. Mas como elas não aconteceram, nem sempre as pessoas se dão conta que foi por que aquela foi uma das razões para não terem acontecido. Eu queria muito trabalhar nessa perspectiva e tentar mostrar por evidência, né, por avaliações, etc., o quanto essas pessoas progridem e o quanto elas evitam não só a questão da doença, mas também da lesão. Então, a educação física, ela, assim, além dela trabalhar com saúde, com prevenção, ela também pode trabalhar na reabilitação. E algo que não era conversado, porque eu sou muito antiga dentro da área, que é o trabalho com os públicos especiais, que hoje a gente trabalha diariamente com os públicos, e eu precisei aprender isso na marra, porque a formação que eu tive não tinha nenhuma disciplina no curso que era voltada à inclusão efetiva dos estudantes. E hoje em dia, como que um professor de educação física vai ingressar numa escola sem saber trabalhar com inclusão? Então, assim, me encantei pela área, assim, ela era meu plano B. Na verdade, eu comecei na educação física meio que, tipo, bom, vou fazer esse curso em paralelo com o meu curso real oficial, e na verdade não. Ela acabou me encantando por outros meios. E assim, sou uma pessoa absurdamente realizada com a minha profissão. Assim, essa é a palavra. Eu sou absurdamente realizada com a minha profissão. Assim, em momento algum eu pensei em... Eu já fiz várias transições de carreira dentro da minha profissão, mas em nenhum momento me passou pela cabeça arrependimento por essa profissão. É muito amor, assim, pelo que pode ser feito dentro da educação física. Que legal, que história bonita, professora Adriana. É uma história bem bacana, até porque existe... Eu acredito que hoje em dia possa ser até tratado como senso comum, mas tem um teor acadêmico, científico bem sério, mas numa linguagem mais abrangente. Um dos elementos, não o único, mas um dos elementos que faz com que um determinado profissional desponte naquilo que deseja desenvolver enquanto sua carreira é essa certeza que a pessoa tem, que o profissional tem, que o indivíduo tem enquanto ser humano, de gostar daquilo que faz. Claro que só gostar não é suficiente, né? Tem que ter muito trabalho, muita dedicação, levantar cedo, dormir tarde, estudar, se atualizar, mas o gostar é um excelente combustível, né? Então, que legal o seu depoimento, muito obrigado. E é uma profissão, assim, ao contrário do que se pensa, ela foi muito estigmatizada durante muito tempo, mas ao contrário do que se pensa sobre ela, é uma profissão, assim, que para ser bem sucedido, você precisa estudar muito. É uma evolução muito... ela evolui muito rapidamente, as coisas estão mudando numa velocidade, assim, absurda, e a gente tem que estar se atualizando todos os dias. Então, assim, ó, quem pensa que educação física é ir para a faculdade só para bater bola, lamento informar. Essa é uma das partes, né? Talvez a menor das partes. Assim, a gente estuda muito, tanto quanto qualquer outro curso da área da saúde. E uma das coisas que me incomodava muito quando eu comuniquei oficialmente que eu ia sair de uma outra faculdade, que talvez tivesse um status social maior para migrar para a educação física, era aquela coisa, sabe? Tu está escolhendo uma profissão que não vai te remunerar bem, tu nunca vai conseguir ter nada na vida, porque tu não tem histórico no esporte, tu não és atleta, tu não joga bem. Assim, eu não entrei para educação física, assim, ó, agora a gente está na presença assim, de vários amigos meus aqui e ex-alunos também que estão aqui nos acompanhando na live. Hoje eu tenho ex-alunos meus da faculdade que são treinadores da elite do esporte, né? E é o que eles gostam de fazer dentro da educação física, que é competir ou treinar em alto rendimento, mas é uma profissão que ela tem tantas possibilidades, assim, que assim, ela é muito encantadora. E assim, ó, com
muita dedicação. Eu posso hoje dizer, por isso que eu digo assim, que eu sou absurdamente encantada pela minha profissão, porque ela me levou exatamente onde eu queria chegar, tá? Eu tenho a vida que eu tenho hoje, que é uma vida de muito trabalho, mas assim, eu posso dizer que eu moro no lugar que eu quero, onde eu escolhi morar, assim, tudo, absolutamente tudo que eu conquistei na minha vida foi por meio da minha profissão. Que legal, que bacana. Que legal. Essa questão da amplitude, das possibilidades, inclusive que você tem de experiência, eu acho bem bacana. Mas antes da gente entrar nesse espaço, vamos escutar um pouquinho a professora Bruna ali, para ela falar um pouquinho da trajetória dela, para ela alcançar-nos aqui, e a gente entrar nesse aspecto, que eu acho que é o aspecto que a maior parte das pessoas querem escutar, né? Uhum. É hoje que a gente vai fazer uma live até meia-noite? Porque aqui uma fala mais que a outra. Mas vou me apresentar rapidinho, porque depois do currículo da professora Adriana, quem sou eu na fila do pão, né? Não tem currículo para acompanhar, Adri. Primeiro, assim, eu tô muito, muito feliz de estar dividindo essa live com vocês. Né? O Marcelo eu já conheço há um tempo, um super professor. A Adriana, para mim, hoje é uma das minhas referências na área. Ela e o professor Saldanha, que está aqui na live com a gente, são as minhas referências na área hoje. Eu não poderia ter pensado em outra pessoa, né, para estar aqui com a gente, Marcelo, do que ela. E quem sabe, né, professor Saldanha, você que está aí nos escutando, né, quem sabe fazer uma live conosco também. Mas eu sou a professora Bruna. A minha história com a educação física é um pouquinho diferente da Adri, porque eu tinha vontade de fazer outra coisa, né? Tinha vontade de fazer jornalismo, direito, porque eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de argumentar, eu gosto de expor minha opinião. E na minha cabeça, naquela época, isso, 16 anos, né, gente? Tinha 16 anos, não pensa muito em muitas coisas que a gente pensa hoje. Pensava que educação física eu não conseguiria fazer isso. Que eu ia fazer licenciatura, que eu ia dar aula pro resto da vida em escola e ia ficar nisso. E por muito tempo eu fiz isso, né? Dei aula em escola, que foi o que hoje me deu experiência suficiente para eu argumentar certas coisas da minha profissão. Acho que se eu tivesse feito um caminho que nem a Adri falou, se eu tivesse feito um caminho diferente, talvez eu não teria tanta experiência, tanta bagagem para eu poder defender algumas coisas da minha profissão, para poder falar, não, é dessa forma porque eu vivenciei dessa forma, eu sei como é na prática. Então, eu, na minha cabeça, pensei, vou fazer jornalismo, vou fazer direito, vou fazer qualquer outra coisa, mas nunca pensei em educação física. E a educação física surgiu para mim por uma questão de bolsa de estudo. Pensei, cara, bolsa de estudo, educação física é a única opção, vou nela. E eu me descobri. Porque eu comecei a fazer magistério, junto com o ensino médio, nem sei se hoje existe isso, e eu tinha pavor de dar aula no magistério. Pavor. Eu não queria ser professora. Eu tive, assim, uma péssima experiência, eu não queria ser professora. E com a experiência da educação física, eu pude perceber que eu poderia ser amiga dos meus alunos. Eu poderia dar aula, passar o conteúdo, ensinar os meus alunos, desenvolver tudo que eu poderia desenvolver neles e, ao mesmo tempo, eu ser amiga. Coisa que, muitas vezes, em outras disciplinas, tem uma certa resistência dos alunos. Eu vi que na educação física, a maioria dos alunos gosta de educação física, eu vou aproveitar isso. E eu comecei a ver que era possível eu ser amiga dos meus alunos. Eu conversar com os meus alunos e eles sentirem que eles têm abertura comigo para conversar coisas íntimas, né? Coisas que não teria a mesma liberdade para conversar com outra pessoa. E quando tu dá aula em escolas de periferia, em escolas que nem lá no Rio Grande do Sul a gente chama de vila, né? Os alunos, eles sentem essa necessidade de ter com quem conversar, de ter um encaminhamento de alguém que eles confiam. E normalmente é o professor de educação física. Esse é o nosso papel também. E quando eu descobri isso, eu pensei, poxa, é aqui que eu quero ficar.
é isso que eu quero fazer para minha vida. Porque eu tô conseguindo, além de exercer minha profissão, eu tô conseguindo desenvolver o melhor naquelas pessoas, ou pelo menos tentar. Então, foi assim que eu caí na educação física. E aí, muitas pessoas hoje, Marcelo, me perguntam assim, ai, mas tu não atua hoje em educação física. Por quê? Porque não me veio na escola. Só que tudo que eu faço hoje na minha profissão veio da educação física. Né? O aspecto da gestão veio da educação física, o aspecto da organização, por quê? Porque muitas vezes tu vai pegar uma escola que não tem recurso. E aí tu tem que aprender a te organizar, tu tem que aprender a te virar. E tu vai desenvolvendo isso. Então, poxa, como que eu não uso educação física hoje na minha profissão? Né? E aí, uma curiosidade, hoje eu atuo como educadora social também, né? E dou aula para jovens que, por sinal, convidei eles, alguém deve estar por aí ou vai assistir depois. O que é o educador social? É o educador que prepara o aprendiz que está no mercado de trabalho, desenvolve competências e habilidades neles para que eles se desenvolvam e sejam profissionais bons para o mercado e indivíduos bons para a sociedade. Então, isso é a função do educador social. Hoje, o que eu passo para eles em sala de aula, eu aprendi no curso de educação física. Porém, e aí, se tu quiser depois desbravar, Marcelo, isso, eu não aprendi na educação física que eu poderia ser educadora social na faculdade. Eu fui descobrir isso depois. A experiência, eu sou professor também, né? Mas minha graduação não é na área da educação física, eu sou de outra linha de formação, na área da gestão mesmo, do empreendedorismo, dos negócios, administração. Mas essas questões ali, que ao longo a vida também ensina bastante para a gente, né, Bruno? Outras oportunidades fora da universidade também, o mercado também vai ensinando. Mas a universidade, o ensino médio fundamental, que são as escolas aí básicas, fundamentais, essa eu tive pouquíssima experiência na minha vida. A minha experiência mais docente foi mais voltada no ensino superior, na pesquisa, enfim, né? Nessa linha. Mas, sem dúvida, quando você fala que você chega numa sala de aula, num ambiente e tem poucos recursos para desenvolver uma aula de excelência, isso a gente nota mesmo, não tendo essa experiência, a gente sabe, isso aí são dados reais e relevantes e importantes, né? Porque muitas vezes nós recebemos os acadêmicos na universidade e eles vêm com algum déficit da escola básica e fundamental, sobretudo a pública, né? Mas isso é um cenário que tem acontecido já há algum tempo no Brasil e que nós, como professores universitários, né, temos aí uma missão cada vez mais desafiadora, porque temos que contribuir com a melhor formação técnica dos nossos acadêmicos, de forma geral, com comprometimento, com ciência. Nós estamos na universidade, então nós não podemos trabalhar só mais no achismo, como algumas escolas às vezes acabam trabalhando, lamentavelmente, né? Não como uma crítica, mas sim como uma constatação que a gente observa às vezes nas mídias, né? Não é uma opinião minha, é um fato que esporadicamente ocorre e que está começando a acontecer cada vez mais. Mas nós temos esse grande desafio. E o curso de Educação Física, tudo a licenciatura, que é a praia de vocês, né? É um curso hoje muito legal. Porque a ideia é desmistificar que uma pessoa que se formou, que se forma em licenciatura nos dias de hoje, diferente da época da Adriana, que já saía com ambas as possibilidades de atuação, né? Tanto como bacharel, quanto como... que são os nomes que se dá hoje, né? Como licenciatura. Mas falando da licenciatura em especial, não está confinado esse profissional a trabalhar exclusivamente como professor. Então, essa série que nós temos aí, que vai terminar esse ano, e depois continuam os novos episódios, as novas temporadas dessa série, que é o Decifrando Sua Carreira, hoje falando da educação física, sobretudo a licenciatura, né? Então, a ideia é que vocês consigam me relatar, me trazer experiências e perspectivas de vocês, não só experiências, mas visões, possibilidades, né? O que é que eu posso fazer como uma pessoa formada em educação física, né, enquanto área de trabalho.
estou obrigado a ficar confinado na sala de aula, embora isso é muito legal, é uma ótima opção de trabalho, mas há sim outras possibilidades, ou não há? Há muitas possibilidades, né? Eu vou falar um pouquinho da sala de aula e depois a Adri, né, complementa a Adri. Mas, assim, acho que a primeira opção, que é o que as pessoas pensam, é a sala de aula, né? E quando a gente diz assim, ó, não é exclusivo, não é dizer que a sala de aula é ruim. Pelo contrário, né? Da aula é maravilhoso. E cada pessoa vai ir para aquilo, para a faixa etária, para o tipo de organização, público-privado, que mais vai se encantar, ou aquilo que te dá oportunidade, porque hoje a gente também trabalha, né, para se manter, trabalha por dinheiro. E a gente tem que preparar o aluno para isso, né? A gente tem que preparar o aluno para, ó, tu está fazendo uma licenciatura, então há possibilidade de tu dar aula em escola. Então tu precisa te preparar para isso, tu vai encontrar tal e tal e tal possibilidades na escola. Então é uma possibilidade, né, grande a escola de tu ir parar no ambiente escolar. Mas existem outras N possibilidades, como a Adri falou, pesquisa, a própria educação social, tu pode trabalhar na gestão, né? Tu pode, enfim, a educação física ela não se limita. Ela não se limita. Claro que a questão da licenciatura do bacharelado, ela vai separar algumas caixinhas pela questão do aprendizado que tu vai ter durante a tua graduação. Mas não é uma separação, né, Adri, que não te limita também, né? Até porque a pessoa que faz a licenciatura, depois ela pode fazer a complementação para o bacharelado. Exato. Assim, ó, Bruna, o que eu penso, assim, dentro dessa questão? Porque normalmente o pessoal fala assim, ó, licenciatura, escola e bacharelado, tudo que não tem a ver com escola. Não é bem assim. Academia. As escolinhas que estão dentro das escolas, elas são campo de trabalho do bacharel, tá? Então, assim, o bacharel também pode trabalhar na escola, tá? Assim como o licenciado também pode trabalhar fora da escola, mas aí em que perspectiva? Tem que ser uma perspectiva pedagógica. Por exemplo, ele pode trabalhar no ensino superior, porque existem pessoas que acham que o licenciado em educação física não pode ser professor universitário, o que não é verdade, tá? Ele pode, sim, ser professor universitário, ele pode atuar em qualquer nível, né? Desde a creche até o pós-doutorado. Então, ele pode ser professor na escola, ele pode ser professor na faculdade, ele pode trabalhar com o EJA, ele pode trabalhar em instituições, em projetos sociais. Então, assim, esses projetos sociais não são necessariamente dentro da escola. Eu tenho ex-alunos meus que trabalham em projetos sociais que são bancados por clubes esportivos lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, o clube monta um projeto social para atender a comunidade carente e o pessoal da licenciatura, que tem esse embasamento, porque daí o projeto social está nessa mesma perspectiva do teu trabalho, Bruna. Né? É para atender a população carente. Então, esses profissionais eles precisam desse embasamento pedagógico. Né? E ele pode, de novo, né, a questão da gestão, ele pode ascender a cargos de gestão, né, sendo professor de educação física licenciado. Ele pode fazer concursos dentro para esses mesmos cargos de gestão e trabalhar com gestão nas instituições privadas também. Enfim, tem, como disse a Bruna, né, bastante possibilidade, um campo de trabalho que está sendo bastante profícuo hoje em dia para o licenciado, e aí, assim, para quem está pretendendo ingressar na performance, eu já vou dar uma dica, assim, que é uma carência do mercado da licenciatura, é que está cada vez mais abrindo escola bilíngue, especialmente aqui no estado, tá? Então, no estado de Santa Catarina, né? Eu estou falando aqui de Floripa. Então, assim, tem muita vaga para professor de educação física para dar aula de educação física escolar na língua inglesa. E eles têm carência desse tipo de profissional. Então, quem tem a língua inglesa já sai na frente, porque consegue facilmente trabalho, porque
existe escassez de profissional que seja fluente na língua inglesa para trabalhar nas escolas, né? Então, que nicho de mercado interessante, né, professora? Sim, sim, porque às vezes parece que não existe oportunidade, quando na verdade existem nichos dentro da própria licenciatura que tem escassez profissional. Então, assim, mas já tem muito professor de educação física. Tem, mas tem pouquíssimos que falam inglês. E se a escola é uma escola bilíngue ou uma escola internacional, esse professor não teria vaga nessa escola se ele não falasse inglês, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas não expandem o que elas podem fazer e acabam ficando com medo de aquela formação ser muito limitada, quando, na verdade, às vezes, uma outra habilidade, uma outra capacitação que tu tenhas pode, inclusive, te facilitar a entrada no mercado de trabalho. E vai muito de aluno para aluno, né, Adri? Porque a gente tinha também, há um tempo atrás, aquela... Era uma fake news na época, né? De que o professor de educação física, quem fazia educação física, era menos do que todos os outros cursos. Mas isso eu vejo, né, que vai muito de aluno para aluno. Então, não limitar, quando a gente está dentro do ensino superior, né, trabalhando com os alunos que vão ser futuros profissionais de educação física, estimular para que eles não se limitem só àquilo que eles estão vendo em sala de aula, né? Tentar fazer com que desenvolver o aluno para que ele saia acima da média, né? Buscar além. Mas é que assim, Bruna, se a gente para pensar, a parte científica da educação física, ela é muito recente aqui no Brasil. Tá? Quando eu estava na graduação, assim, teve uma grande evasão de professores para o exterior para poderem fazer o doutorado. Já tinha alguns programas de mestrado aqui no Brasil, mas quem queria estudar para fazer o doutorado, enfim, porque começou a abrir também uma necessidade para concurso público. Assim, bom, quem tinha doutorado já saía na frente num concurso público. Então, o pessoal começou a buscar por mais formação e porque eles queriam verba de pesquisa de CNPq, CAPES, né, das agências de fomento. Então, no ensino superior, quem era professor de ensino superior, para conseguir essa verba para os projetos, começou a ir para fora. E no momento em que esses professores voltam para o Brasil, eles começaram a abrir os programas. E começou a ter... Eram poucos programas. Hoje a gente já tem um número grande de programas de pós-graduação. Mas, para conseguir uma vaga nesses programas, tu tem que te diferenciar. Aliás, a Bruna... pode até, em um outro momento, ou se for o caso, se tiver interesse, ela pode falar, porque ela acabou de ingressar num programa de pós-graduação. Então, as vagas são poucas, especialmente se tu quiser fazer numa universidade federal, para conseguir fazer isso com uma bolsa de estudos. Então, tu tem que te diferenciar, porque num programa de ciências do movimento humano, daqui a pouco tu tá disputando vaga com médico, com nutricionista, com fisioterapeuta, né, com terapeuta ocupacional, com biomédico e por aí vai. Então, o profissional de educação física, ele deixou de ser um patinho feio, e que era, porque, como tu mesmo falou, tinha muita gente que achava que deu, né? Me formei, tô resolvido. Mas, assim, a tecnologia fez a coisa girar de uma forma muito rápida, tá? E o profissional que não se capacitou, que não migrou e não se adaptou a essa nova realidade, ele ficou para trás, né? Então, hoje a gente discute na mesma linha de vários profissionais. No nível de conversa com qualquer outro profissional da saúde. Nós nos fizemos respeitar, só que a gente demorou para fazer isso, né? Só que quando começou, aí a coisa explodiu de uma forma muito rápida. Tanto é que um dos locais que o profissional de educação física está muito ativo, não é de hoje, né? Não é algo extremamente recente, mas também não é muito antigo. São nas equipes multidisciplinares de hospitais. Sim. Então, hoje se abrem editais para selecionar
fisioterapeutas, né? Várias áreas da saúde, entre elas o profissional de educação física, para ele estar atuando dentro do ambiente hospitalar, assim como o pedagogo, né? E isso é uma informação que pouquíssima gente sabe, né? Como assim o profissional de educação física dentro do hospital? Sim, dentro do hospital. Também é um nicho de mercado que o profissional de educação física pode desbravar, que muita gente não sabe. Curso para residência, da mesma forma que os médicos fazem, o professor de educação física faz o processo seletivo para residência em educação física, e o salário é o mesmo do médico, o salário da residência, né? A bolsa da residência é exatamente a mesma do médico. Então, por quê? Porque hoje nós estamos no mesmo nível de entendimento científico, né? Então, só que cada um dentro do seu nicho. Outra questão também que eu imagino que impactou bastante e acaba influenciando, daí dependendo da perspectiva, eu não sei se é positiva ou negativa, ou ambas, dependendo, é essa questão que vocês mencionaram agora há pouco tempo atrás na fala de vocês, a questão desses avanços tecnológicos, que se fala tanto em inteligências artificiais, em múltiplos que existem por aí, e a tecnologia de forma geral, a própria de comunicação, essa que permite a gente fazer essa live agora em lugares distintos, cursos, plataformas, YouTube e ferramentas diversas, algumas pagas, outras gratuitas. Eu acredito que o empreendedorismo digital, somado ao curso de educação física, tem ganhado uma expressividade importante hoje, não só no Brasil, mas a nível internacional. Então, eu imagino que essas condições, por exemplo, quando a professora falou ali, Adriana, poxa, aliar, porque aliar, né, fazer aqueles acoplamentos que a gente chama de competências. Eu sou professor de educação física, mas também sou fluente, tenho fluência em inglês. Você vai aliando essas questões, vai incorporando as tuas competências e você começa a cada vez se tornar mais raro no mercado. E, de certa maneira, o mercado, quando você oferece alguma competência que tem uma certa escassez, uma certa raridade no mercado, e que ela traz resultados positivos que o mercado deseja, ou precisa, ou necessita dela, a questão de remuneração e de disputa por esse profissional se torna bastante atraente, né? Então, eu penso que outro acoplamento são a utilização de forma correta dessas tecnologias de comunicação. Então, a professora tem um site, tem um canal também que comentou, né? Uhum. Então, acredito que isso seja um exemplo de alavancagem positiva. Totalmente. Como é que vocês pensam nessas tecnologias nos dias de hoje? Totalmente. Inclusive, assim, ó, pensando em licenciatura, quem domina a tecnologia hoje consegue fazer chover dentro da sala de aula, porque a gente eu não tenho como competir com a tecnologia, no sentido assim, ó, não pode levar celular para aula. O aluno vai levar o celular para aula. Então, assim, ó, eu preciso entender como é que funciona para que ele leve o celular para a aula, mas ele use essa ferramenta dentro da educação física com algum propósito pedagógico. Então, existem alunos que vieram, por exemplo, de cursos de programação. Tá? Então, esses alunos, agora professores, digamos assim, eles podem desenvolver aplicativos para serem utilizados durante a aula. Então, assim, já que, por exemplo, naquela época que eles estavam caçando Pokémon, por exemplo, tá? Então, assim, vamos caçar Pokémon correndo pela escola, sabe? Ou então, assim, ó, relógios, né? Por exemplo, eu estava trabalhando até então numa escola que tinha alunos com poder aquisitivo alto, a grande maioria tinha um relógio, enfim, desses relógios que tem frequencímetro, tem contagem de passos, etc. Então, tu começa a desafiar o aluno, ele vai usar essa tecnologia para se desafiar dentro da aula de educação física. Então, assim, ó, quem deu mais passos durante o jogo, como é que se comportou a frequência cardíaca durante o jogo. Assim, tem vários parâmetros simples que a gente pode usar a tecnologia que o aluno ele vai sair daquela perspectiva, daí eu estou falando do público que esse professor vai atender, né? Ele vai sair dessa perspectiva do
de ficar mandando mensagem durante a aula, para usar a tecnologia como uma ferramenta para auxiliar ele a ganhar a simpatia dos alunos, porque em vez de o professor proibir o uso da tecnologia, ele vai usar essa tecnologia para que as aulas se tornem mais atraentes, inclusive para aqueles alunos que não gostam do esporte, porque eles vão assumir outras funções, né? Então, a gente tem, enfim, assim, a Bruna falou uma palavra que é bem importante, a questão multidisciplinar. Eu que sou biomecânica de formação, eu ensinava física para os meus alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental, usando ou tecnologia ou outros recursos, e aí o aluno chegava na aula de física, o professor perguntava, mas onde é que tu aprendeu isso, que tu já sabe o que é aceleração, o que é velocidade, o que é posição, o que é distância, etc., o que é ângulo de arremesso? Ué, na aula de handball, ué, na aula de atletismo, que a professora disse que eu tinha que fazer uma trajetória parabólica com o dado, sabe? O que é uma... Daí, bom, o que é uma trajetória parabólica? Então, daqui a pouco, o próprio escolar, o próprio aluno se dá conta que a educação física não é só o jogo, e ele começa a respeitar o professor, porque o professor trabalha toda essa questão científica dentro da aula de educação física, ele deixa de ser um boleiro, para ser de fato um professor, um educador e um cientista que, se esse aluno não vai ser professor de educação física, pelo menos ele vai respeitar, ele vai receber todo o ensino de valores que faz parte de todas as atividades, ele vai aprender o que é fair play, ele vai desenvolver os valores do esporte que ele vai levar para a vida dele. E o que é mais importante, uma criança saudável que desenvolve o hábito de praticar uma atividade física já na escola e com gosto, ele tende a ser um adulto saudável. Isso começa pelo professor de educação física. Então, olha quanto valor um professor licenciado gera para os seus alunos, né? Então, assim, por isso que eu digo que eu sou absurdamente encantada pela minha profissão, porque olha tudo que, assim, parando para pensar e voltando atrás de tanta gente que já passou pela minha sala de aula, seja na escola como na faculdade, o quanto eu já pude trazer de coisas boas para as pessoas e aprender também com essas pessoas. Essa questão da gestão que a Bruna fala, lá na escola a gente vai ter que aprender a organizar evento na marra, sabe? Então, assim, às vezes eu preciso organizar uma Olimpíada, quem é que organiza isso? É o professor de educação física, a festa do não sei o quê, a quermesse, a colônia de férias. E aí, isso é um outro nicho de mercado do professor de educação física. Porque nas férias, os pais não têm o que fazer com aquelas crianças, não são todos os pais que vão entrar em férias. Então, as colônias de férias, elas também são organizadas pelos licenciados. E muitas vezes isso vai te gerar o trabalho em meses que tu tá de férias da escola e tu vai poder receber uma grana extra para isso também. Porque tem pais que eles vão te pagar o que for necessário, porque eles não têm onde deixar as crianças não estão na escola. E os pais não sabem. Isso, Adri, nossa, tu foi assim, muito feliz em tocar nesse assunto, porque aqui na nossa região, né, por ser uma região litorânea, é muito rico isso. Agora começa novembro até Páscoa, que é onde aumenta muito o turista aqui na nossa região, tem os períodos de férias, é muito rico e aumenta muito a quantidade de vagas disponíveis para esses profissionais. Então, aqui, a nossa região aqui é muito rica. Na sazonalidade, né, professora Bruna? Em função da sazonalidade. Exatamente. Né? É muito rico. E assim, tu também tem que te preparar, porque as pessoas confundem muito o largobol, né? Tu larga ali a bola, tu larga ali os brinquedos e vira as costas, com a recreação. A recreação, ou tu aplicar uma atividade direcionada para aquele público, tem uma seriedade, tem uma responsabilidade muito grande. As pessoas, quando veem assim, eu faço recreação, pensam qualquer outra coisa, menos em seriedade, menos em responsabilidade em aplicar aquilo, né? Muitas pessoas não entendem que
aquela determinada brincadeira, tu tem um objetivo de desenvolver X coisas. Então, eu vou fazer um telefone sem fio. Né? Eu, entre aspas, brinco, né, com os meus alunos, que são adolescentes agora, de telefone sem fio. Tá, mas como assim? Claro, eu tô trabalhando comunicação. Né? Então, para cada brincadeira, né, que a gente trata como uma brincadeira, para aquilo ser melhor aceito, tem um objetivo. Então, é um nicho de mercado que os alunos também podem se especializar, que aqui na nossa região é riquíssimo. Riquíssimo. Que a diferença, Bruna, assim, ó, é que quando o professor tem esse discernimento, por exemplo, numa época de fake news, tu pode fazer o telefone sem fio com o objetivo, assim, ó, de que a informação chegue até o final e de descobrir quem foi o impostor, porque tu tem que fazer ela ao reverso para ver quem é que distorceu a informação. Porque a gente está aqui no momento que a gente precisa da informação verdadeira. Então, assim, ó, uma brincadeira que poderia parecer uma brincadeira bobinha, assim, tipo, um telefone sem fio, ela vai trabalhar valores também, né? Então, muito. E os pais pedem, os pais, eles não vão fora, eles vão direto no professor. Eu recebia direto isso, meus filhos vão entrar de férias, eu quero que eles façam uma atividade física nas férias, eles vêm direto te pedir. Então, como eu falei de colônia de férias, tu também pode trabalhar como personal, porque tem pais que eles querem que a criança fique em casa, no sentido assim, eu moro num condomínio que tem piscina, que tem quadra, eu não quero que meu filho saia, porque eu não tenho como levar, eu quero que tu vá na casa dele. E aí, um valor de hora de personal é diferente de um valor de uma aula coletiva. E aí, como é que tu consegue isso? É por meio do teu trabalho, é porque os pais observam o teu trabalho na escola e aí eles não precisam procurar fora da escola, eles vão direto ao professor. Olha quantas possibilidades aqui vocês, né, num bate-papo, vão surgindo, né? Em algum momento eu tive a sensação que estava rolando quase um brainstorm aqui, né? Mas é fantástico, é maravilhoso. Para a gente que não é da área, que não conhece, é encantador escutar vocês duas falarem sobre as possibilidades de atuação do profissional de educação física. E eu imagino que não se limita ainda ao que tudo foi dito, porque é muito mais abrangente ainda. Nós estamos caminhando para os 50 minutos de live já. Viu? Essa é a grande questão. Quando é bom, passa rápido, a gente não percebe. Quando o contrário acontece, a gente olha para o relógio, meu Deus, só passaram 2 minutos, né? Um martírio. E quando é bom, é o que aconteceu agora, né? A gente fica encantado, escutando, e não tem fim o assunto. Isso é maravilhoso. Então, eu queria agradecer assim, imensamente para vocês duas por terem ajudado a gente contribuir para o objeto dessa série, que é Decifrando Sua Carreira, profissionais de educação física, licenciatura. Tá, e aí, o que eu posso fazer além de ser um professor, né, do ensino básico, fundamental, ou até mesmo universitário, né, do ensino superior? Então, gente, apareceram múltiplas ideias aqui. Eu fiquei assim, encantado, tenho certeza que as pessoas que nos escutam e que estarão nos escutando posterior nesse vídeo que ficará disponível, vão gostar muito. Vocês ajudaram muito a gente compreender essas questões. Até de antemão, já antecipo um convite, embora não tenha data, para esse bate-papo continuar numa parte 2 já, para que a gente possa falar não só da licenciatura, né, mas falar das outras áreas que são, além das pedagógicas, né, como a professora Adriana comentou, né, além das questões educacionais, porque, afinal de contas, a gente vive num mundo que cada vez se incentiva mais o empreendedorismo. E me parece que a educação física, essa divisão entre licenciatura e bacharel, né, ela completa o círculo de infinitas, não sei se assim se pode dizer, possibilidades de atuação desse profissional. Então, nós vamos pensar numa nova data, eu acho que essa conversa tem que continuar, ela não pode terminar por aqui, embora fique aquele gostinho de quero mais, e gostaria de além de agradecer vocês imensamente, de repassar a palavra para que brevemente cada uma de vocês faça suas considerações finais
né? Ou deixando algum contato, ou fazendo as falas que assim desejarem. Professora Bruna? Vou começar. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Bom, então, gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui, de falar um pouquinho da minha profissão. E dar a dica que, independente da profissão que a pessoa for escolher, e se felizmente vir para a educação física, que busque se completar. Eu acho que a pessoa ela vai ser uma boa profissional se ela se sentir completa, se ela se reconhecer naquela profissão que ela escolheu. Isso eu digo para todos os meus alunos, né? Tu tem que estar feliz naquilo que tu faz. Tu tem que ir em busca da felicidade. A gente sabe que dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro para se manter. Hoje o mundo é caro, as coisas são caras, mas a gente tem que ser feliz, a gente tem que buscar aquilo que nos faz feliz. Então, e a educação física é uma profissão que nos permite trabalhar e ser feliz ao mesmo tempo. Né? Nos permite isso, nos abre essa possibilidade. E eu gostaria de convidar, né, que todos que estão vendo essa live agora ao vivo, ou que vão ouvir ou assistir depois através das plataformas de streaming, venham conhecer a performance, venham conhecer o curso de educação física. Nós temos uma infraestrutura que eu, por ser profissional da área, fiquei chocada. Adri, tu tem que vir para Balneário para conhecer, tu vai ficar assim, ó, de queixo caído. A estrutura é maravilhosa. É uma estrutura de venha nos conhecer, venha nos visitar. Tem que vir nos conhecer, tem que vir, né? Tem que vir dar aula, quem sabe ser uma personal, né? Da performance. Então eu convido as pessoas para vir conhecer a performance, vir conhecer o curso, porque tudo isso que a gente falou hoje é o que a gente entrega para o nosso aluno, sendo o personal. A gente entrega isso, esse conhecimento, esse direcionamento, esse aconselhamento também, né, das possibilidades que possam vir a surgir, ou enfim. Então venha nos conhecer, garanto que vai surpreender. E é isso, obrigada pelo convite. E obrigada por topar, Adri, tu sempre topa as loucuras assim. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Adoro. Olha, muito, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, realmente. Ainda mais com uma proposta tão bacana quanto é a proposta da performance. Estou louca para conhecer, né? Uma hora a gente vai combinar para eu dar uma chegadinha em Balneário e conhecer. E louca para falar com vocês de novo, para falar sobre o bacharelado, enfim, convite aceito novamente. E espero que possa ter contribuído, né, de alguma forma com o pessoal que estava na dúvida se vai encarar a educação física ou não. Assim, eu sou suspeita porque larguei outra faculdade por essa e até hoje, assim, só alegria. Muito obrigado, professoras. Fico muito feliz, não me canso de agradecê-las por essa articulação e por essa presença na live e principalmente pela contribuição de vocês. É maravilhoso, vocês duas não têm noção como é escutar quem conhece, quem sabe daquilo que faz e principalmente aquelas, né, que são vocês duas, que gostam do que faz. Muito obrigado, né? E fica o convite, né? Redundantemente, mas fica. Estamos geograficamente próximos, professora Adriana, e será um imenso prazer recebê-las na nossa instituição. Um grande abraço para todos, e marcaremos uma nova data para uma próxima live. Muito obrigado. Tchau, beijão no coração. Obrigada.